A gente começa essa edição do MGR falando da queda de um monomotor que matou 7 pessoas nesse fim de semana em Itapeva, sul de Minas. 2 casais vinham de Campinas para Belo Horizonte quando aconteceu o acidente. Especialistas acreditam que o piloto perdeu o controle da aeronave que despedaçou no ar. A reportagem de agora é de Vinícius Rangel. O acidente chocou os moradores de Itapeva, no sul de Minas, que tem pouco mais de 12 mil habitantes. Jesus amado. O pessoal achou, porque foi pouco antes da chuva, o pessoal achou que foi um raio que pegou, que foi na chuva, mas não estava chovendo ainda. Foi antes da chuva. Aí fez um barulho muito grande, os vizinhos achou que foi raio, mas não foi. Até então ninguém tinha chamado bombeiro nem nada, aí meu namorado foi, ligou, mandamos localização, subimos no local para analisar se tinha sobrevivência, essas coisas. O monomotor saiu de Campinas, no interior de São Paulo, e pousaria em Belo Horizonte. O trajeto duraria cerca de 1 hora, mas depois de voar pouco mais de 200 quilômetros, o avião se despedaçou no ar. As asas, sim, parece que foi a parte que se soltou da fuselagem ainda em voo, né? Isso, em geral, acontece quando você tem uma atitude muito severa, um trabalho muito severo, né? Uma força muito grande atuando ali na estrutura da aeronave. Isso geralmente pode ser uma força G, pode ser uma turbulência muito severa, uma velocidade muito alta dentro de um ar turbulento. Isso tudo pode causar, sim, essa ruptura. A gente entende que tem que ser assim, uma força muito descomunal para que isso aconteça. A aeronave Piper Aircraft é fabricada nos Estados Unidos e possui equipamentos modernos para auxiliar o piloto. Especialistas acreditam que o avião tenha enfrentado condições extremas antes da queda. Um acidente ele nunca é causado por um único fator, sempre são uma soma de fatores que juntos acabam, infelizmente, ocasionando uma tragédia como essa, como a gente viu. É verdade que o tempo estava fechado, mas um tempo só por si não causa um acidente dessas proporções, né? A gente entende que era um avião muito moderno, muito bem equipado, inclusive tinha radar meteorológico, todo digital, já muito avançado. Então, só o tempo por si só não é uma causa definitiva do acidente. Pode ter contribuído, sim, pode ser que inadvertidamente, como a gente fala na aviação, ele tenha encontrado uma condição muito severa, talvez de gelo, talvez de turbulência, que possa ter, junto com outros fatores, cooperado, né, para esse desastre que a gente viu acontecer, mas a gente entende que tudo parecia estar normal. O modelo do avião não tem caixa preta, mas a frequência da rede de rádio pode ajudar a esclarecer os últimos momentos antes da queda. Aeronaves menores não são obrigadas a ter caixa preta. Mas sim, essa aeronave era completa, era muito moderna, ela era toda digital, painel digital, rádio. Então, assim, com certeza eles estavam completamente equipados, né, para solicitar ajuda. A gente ainda não sabe, né, o CENIP inclusive vai ver se eles têm frequências específicas de emergência para você chamar em caso de necessidade. Então eles ainda vão averiguar se teve algum chamado em alguma dessas frequências, mas sim eles tinham total capacidade de pedir ajuda. A aeronave pertencia a uma empresa de crédito financeiro. 7 pessoas estavam a bordo: Marcílio Franco da Silveira, a esposa Raquel Souza Neves Silveira e o filho do casal Antônio Neves Silveira, de apenas 2 anos. O sócio de Marcílio, André Rodrigues do Amaral, e a esposa Fernanda Luiza Costa Amaral, além do piloto Geberson Henrique Tadeu Chagas Pereira e o copiloto Gabriel de Almeida Quintão Araújo. Todos morreram na hora. Dentro do núcleo da aeronave estavam 7 corpos. Só que essa aeronave, ela caiu de cabeça para baixo. Então nós fizemos inicialmente a retirada de 4 corpos, que era possível fazer a retirada na posição que ela estava. Depois, né, o Corpo de Bombeiros nos auxiliou. Essa aeronave ela foi virada com autorização do CENIPA e aí nós fizemos a retirada dos demais, inclusive dos tripulantes. O monomotor foi fabricado em 1996 e comprado pela empresa em novembro do ano passado. Segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil, a manutenção e a documentação da aeronave estavam regulares. Na porta da empresa, um cartaz informava que as atividades estavam suspensas. Marcílio era presidente da Associação Nacional dos Correspondentes Bancários. Nas redes sociais, centenas de comentários de amigos e conhecidos lamentando as mortes. Estevam deu aulas para Gabriel e conhecia de perto Geberson. O instrutor estava sem acreditar na perda dos amigos. Os 2 pilotos, assim, eu não tenho nem o que dizer, né? O Geber mesmo, piloto exemplar, muito humilde, né? A gente vê sempre pessoas, né, esse contato de hangar que a gente tem, sabe daquela capacidade que ele tinha, sabe? Já voava há muito tempo. O Gabriel é um menino maravilhoso, incrível, sempre
ficava o fim de semana inteiro tirando fotos de aeronaves, muito dedicado, muito estudioso, estava tendo a primeira oportunidade de emprego dele, mas já há mais de um ano com as carteiras todas válidas e checadas para ser piloto comercial. E a gente vê que os dois eram pessoas assim incríveis, que a gente não consegue entender como chegaram nessa condição, porque eram profissionais extremamente zelosos, apaixonados pelo que faziam, conhecedores do que faziam e que por isso mesmo faz a gente assim sentir muito, né? A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados do IML de Pouso Alegre para o de Belo Horizonte. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi deslocado para Itapeva e realizou os primeiros levantamentos para investigar o que aconteceu com a aeronave. Eles vão investigar desde dos pilotos, né, a formação dos pilotos, a validade das carteiras, dos exames médicos dos pilotos, até da própria aeronave, condição de manutenção, condição de aeronavegabilidade, se tudo estava em dia, até esses fatores meteorológicos, de fadiga. Enfim, eles investigam completamente tudo que envolve aquela operação, né? Desde os aeroportos envolvidos, da aeronave envolvida, da manutenção, até o pessoal, né, técnico envolvido nessa operação. Só este ano, o CENIPA já registrou 10 ocorrências relacionadas à aviação em Minas Gerais. Entre elas, a queda do helicóptero no Lago de Furnas, no dia 2 de janeiro, e o da Polícia Rodoviária Federal, em Belo Horizonte, no dia 8. Não há prazo para a conclusão das investigações. A gente tem uma máxima na aviação que a gente fala que quando um sai da rota, todos sentem. E esse é o caso, né? O Gabriel lá no aeroporto Carlos Prates com a gente todo santo dia, lá não saía de perto dos aviões e agora, infelizmente, ele está um pouquinho mais alto do que a gente.